Sabe, aquela imagem super clássica de uma refeição perfeita para o coração e para blindar a memória. Uhum. Quase sempre envolve um belo filé de peixe, né? Exatamente. Tem uma crença muito enraizada de que, ao ir até a peixaria e escolher um fruto do mar, tipo qualquer que seja, a decisão mais inteligente e saudável já foi tomada. A gente cresce ouvindo que o peixe é o superalimento definitivo. Pois é. Mas hoje nós estamos cruzando uma montanha de dados impressionante nesse nosso mergulho profundo. Estamos falando de relatórios rigorosos de toxicologia, estudos bem recentes da JAMA Neurology e pesquisas compiladas pelo Dr. William Li. E, nossa, esse material inteiro basicamente implodiu tudo o que eu achava que sabia sobre o corredor de peixes do supermercado. Sim, é uma mudança de paradigma. Porque o que esses relatórios revelam é que a linha entre o alimento, que protege, e o dano celular crônico é extremamente fina, principalmente para quem já passou dos 60 anos. Sim, eu fiquei muito chocada com os números. São alarmantes. Quando a gente analisa a literatura toxicológica atual focada em populações mais velhas, vemos que certas escolhas de rotina aumentam os riscos de derrames e declínio de memória em níveis bem assustadores. Estamos falando de picos de até 79% em grupos de risco. Caramba! 79%? Exato. Mas, ao mesmo tempo, as intervenções com as espécies corretas mostraram reduções de até 43% no risco de Alzheimer. Então, a biologia por trás disso não perdoa escolhas baseadas apenas naquelas embalagens e rótulos bonitos de supermercado. Bom, vamos desempacotar isso, porque a missão hoje é bem clara, sabe? É desmascarar os 4 piores peixes que precisam sumir do prato e revelar os 5 super peixes que deveriam estar lá. Porque a sensação, lendo esses estudos, é como descobrir que uma vitamina diária, daquelas tomadas religiosamente, é na verdade um veneno de ação lenta. É uma analogia perfeita. Né? A gente acredita que está fazendo a melhor escolha, mas aquele selo brilhante de amigo do coração pode estar escondendo uma verdadeira bomba relógio biológica. E o que me chamou mais atenção foi entender que o dano é totalmente silencioso. Tipo, ninguém sente uma dor de estômago que sirva de alarme depois de comer. E o silêncio desse processo é exatamente o que o torna tão letal. O dano obedece a uma regra biológica que é implacável, chamada bioacumulação. Que é a história dos metais pesados. Certo. Isso. Funciona assim. Compostos tóxicos, especialmente o metilmercúrio que vem da poluição industrial, eles caem nos oceanos e são absorvidos por micro-organismos. Daí, peixes pequenos comem esses micro-organismos, peixes maiores comem os pequenos. E a cadeia continua. Exato. E o detalhe é que o metilmercúrio não é digerido e nem excretado. Ele se fixa ali, nas proteínas do músculo do animal. Então, quando olhamos para um predador colossal, tipo o peixe-espada, que frequentemente aparece em cardápios de restaurantes caros e jantares de celebração... Aquele filé lindo, alto, né? Isso. Nós estamos olhando para uma criatura que passou 20, 30 anos acumulando mercúrio de milhões de peixes menores. Nossa, é tipo uma esponja que nunca é espremida. A cada ano que aquele animal vive, ele se torna mais e mais tóxico. Perfeito. E a própria FDA, a Agência de Saúde Americana, emite alertas muito categóricos para que a população idosa evite o peixe-espada completamente. Mas vamos olhar para dentro do corpo humano agora. O que exatamente uma molécula de mercúrio faz quando entra na corrente sanguínea de um adulto mais velho? Porque a gente lê a palavra neurotoxina, mas o mecanismo real parece meio que ficção científica. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. O metilmercúrio tem uma capacidade química muito peculiar de cruzar a barreira hematoencefálica. Que é aquela fronteira que deveria proteger o cérebro de invasores. Exatamente. E uma vez lá dentro, ele se liga fortemente ao tecido nervoso, desencadeando o que a gente chama de estresse oxidativo massivo. É literalmente como se ele enferrujasse as conexões neuronais. Uau, enferruja o cérebro. E provoca tremores. Mas olha, o impacto vai muito além da neurologia.
O mercúrio interfere diretamente nos canais de cálcio e de sódio das células do coração. Espera, os canais que controlam os batimentos? Esses mesmos. Eles são os responsáveis por conduzir a eletricidade que faz o coração bater no ritmo certo. Quando o mercúrio bagunça essa sinalização elétrica, o risco de arritmias, infartos e derrames simplesmente dispara. O que significa que um jantar especial de fim de semana com a família pode silenciosamente engatilhar uma arritmia dias depois, sem que absolutamente ninguém conecte os pontos. Uhum. É muito comum. Agora, o peixe-espada é um prato de restaurante, né? É uma refeição mais ocasional. Mas os relatórios da JAMA Neurology me deixaram bem desconfortável porque eles miram em um alimento que é muito básico, o atum. E as fontes especificam aquelas espécies grandes, tipo o atum albacora, o atum branco e o patudo. Pois é, o atum compartilha o mesmo perfil biológico do peixe-espada. Eles são predadores de topo, vivem muito tempo e acumulam cargas pesadíssimas de mercúrio. Os dados da JAMA são muito claros e, honestamente, exigem uma mudança de rota urgente. Sim, eu vi que os números de declínio cognitivo são assustadores. Exato. Idosos com altos níveis de mercúrio, que foram rastreados diretamente até o consumo regular de atum, apresentaram um risco 65% maior de declínio cognitivo. E a tragédia médica aqui é que os sintomas iniciais dessa toxicidade, como um leve esquecimento ou uma dificuldade de encontrar as palavras certas, Aquilo que todo mundo acha normal, né? sim, são diagnosticados de forma errada o tempo todo. O médico de família pode olhar para o paciente e dizer: "Ah, é parte do envelhecimento natural", ou então que pode ser o início de uma demência, quando na realidade é um envenenamento lento por metais pesados. Caramba! Isso me faz pensar na capacidade do próprio corpo de se defender. Porque, poxa, se a pessoa comeu atum a vida inteira e ficou bem, por que o alarme soa com tanta força justamente depois dos 60 anos? Então, para entender isso, a gente precisa olhar para o maquinário celular do fígado e dos rins. O corpo humano possui glutationa e outros antioxidantes que atuam basicamente como lixeiros, sabe? Eles se ligam às toxinas para expulsá-las. Uhum. Aos 30 anos de idade, esse sistema é incrivelmente robusto. O corpo lida com uma dose de mercúrio, processa aquilo e elimina a maior parte. Mas com o envelhecimento biológico natural, a produção desses antioxidantes primários despenca. Ah, entendi. O filtro perde a força. Exato. Além disso, a taxa de filtração dos próprios rins diminui. Então, aquela mesma aposta de atum, que era totalmente inofensiva aos 30 anos, torna-se uma carga tóxica intransponível aos 70. O mercúrio não consegue mais sair tão fácil, ele se instala no cérebro e no coração e começa a corroer as estruturas. Mas vamos pensar na realidade prática, de quem nos escuta. O atum enlatado é um porto seguro para muita gente. É super barato, não estraga fácil e oferece uma dose rápida de proteína ali na despensa. Dizer para cortar o atum completamente parece quase impossível para alguns orçamentos. A ciência faz alguma distinção para as latas mais comuns do mercado? Faz, sim, e essa distinção é vital. O atum enlatado comum, que geralmente é chamado de atum claro ou skipjack, ele vem de uma espécie consideravelmente menor e com um ciclo de vida muito mais curto do que aquele albacora gigante. Então ele teve menos tempo de acumular mercúrio. Precisamente. Portanto, a carga de mercúrio por lata é bem inferior. Porém, o fato de ter menos mercúrio não dá um passe livre para o consumo diário. A recomendação médica consolidada, mesmo para o atum claro, estabelece um teto rigoroso de 1 a 2 vezes por mês para a população mais velha. Tratar o atum em lata como aquela fonte de proteína de toda terça e quinta-feira é um erro crítico se o objetivo for proteger o cérebro a longo prazo. Ok, então a regra para predadores marinhos está muito bem desenhada, né? Tamanho e tempo de vida são os sinais de alerta vermelho. Mas os dados de neurotoxicologia apontam para um perigo bem mais sorrateiro, um peixe que voa abaixo do radar e que quase nunca é associado ao perigo, que é o tilefish, também conhecido como peixe-batata, especialmente os que vêm do Golfo do México. O peixe-batata ilustra perfeitamente como as aparências enganam.
Ele não tem a mandíbula ameaçadora de um tubarão ou de um peixe-espada. Ele tem uma carne branca, suave, que desfia super fácil. E isso atrai muito o paladar de quem procura refeições leves, né? Muito. Muitas vezes ele é vendido em restaurantes simplesmente como o peixe branco do dia. Ninguém nem sabe o que está comendo. Contudo, a biologia desse animal é bem peculiar. Eles vivem no fundo do oceano e têm um metabolismo extremamente lento, o que significa que eles podem viver por décadas lá embaixo, absorvendo contaminantes do fundo do mar. Nossa, A análise da FDA coloca o peixe-batata no topo absoluto da escala de contaminação por mercúrio. Eles alertam que uma única porção pode estourar o limite seguro de um adulto para o mês inteiro. gente, uma única porção. E o estudo de 2021 detalhando os efeitos desse peixe específico no cérebro me deixou perplexa, porque eles não estavam apenas medindo a perda de memória num teste de laboratório com um questionário. Eles usaram exames de imagem mesmo e mostraram que o mercúrio vindo dessas fontes estava associado ao encolhimento físico, a uma atrofia visível dos centros de memória do cérebro, como o hipocampo. A pessoa está lá comendo um peixe branco super leve, achando que está arrasando na dieta, e o cérebro dela está fisicamente diminuindo de tamanho. Sim, essa conexão visual entre a dieta e a atrofia cerebral desfaz completamente aquele mito de que qualquer carne branca é inerentemente segura. Mas olha, se o peixe-batata é um perigo oculto da natureza, o próximo item que precisamos abordar é de longe o pior ofensor criado pelo homem. A famosa tilápia de cativeiro. A própria. Aqui é que fica realmente interessante, sabe? Porque os relatórios sobre a tilápia parecem a descrição de um pesadelo da indústria alimentícia. E o problema é que a tilápia se tornou a base da alimentação fit e saudável no mundo inteiro. Sim, é barata e não tem gosto forte. Exato, não tem espinhas, não tem cheiro e custa pouco. Mas os documentos sanitários revelam as engrenagens dessa máquina. A realidade das fazendas comerciais de tilápia é bem perturbadora. É quase como jogar gasolina no fogo da inflamação e esperar que ela apague a dor nas articulações. É uma ótima forma de descrever. As condições de aquicultura comercial em larga escala para tilápia envolvem lagoas e tanques absurdamente superlotados. Para manter milhares de peixes vivos em um espaço minúsculo, onde eles nadam constantemente nos seus próprios dejetos, Reca! a indústria precisa despejar um coquetel massivo de produtos químicos na água. Estamos falando de antifúngicos, pesticidas e toneladas de antibióticos de amplo espectro, para impedir infecções generalizadas. Essas moléculas sintéticas se fixam na gordura e no músculo da tilápia. E quando esse filé chega ao prato, um sistema imunológico idoso que já trabalha com uma margem de segurança bem reduzida é forçado a tentar desintoxicar toda essa carga química industrial. Só que os componentes químicos da água são apenas metade do desastre, né? A dieta desses peixes transforma a biologia da carne, porque na natureza, um peixe come algas e desenvolve um perfil riquíssimo em ômega 3. Mas nessas fazendas, as tilápias são alimentadas com rações baseadas em milho, soja e, com muita frequência, subprodutos de aves. Sim, é uma ração totalmente artificial. Pois é, e o resultado direto disso é que o filé da tilápia atinge uma proporção de 11:1 de ácidos graxos ômega 6 em relação ao ômega 3. O que essa proporção significa na prática quando cai no sistema digestivo de uma pessoa idosa? Essa proporção é o mecanismo exato da destruição articular e celular. Para o corpo humano funcionar bem, sem inflamação, precisamos de um balanço entre ômega 6 e ômega 3, que gira em torno de 1:1 ou no máximo 3:1. Ok. Quando o corpo recebe uma proporção de 11:1, ele pega esse excesso brutal de ômega 6 e o converte em algo chamado ácido araquidônico. Esse ácido é a matéria-prima que o sistema imunológico usa para criar citocinas inflamatórias. É o gatilho da inflamação. Na prática, é como enviar tropas de choque para as articulações e para os vasos sanguíneos sem que haja uma infecção real ali. Então, para alguém que já sofre de artrite, comer tilápia frequentemente não apenas falha em ajudar, como literalmente alimenta quimicamente a inflamação. Isso aumenta a dor, o inchaço e aquela rigidez matinal. Nossa. E tem mais.
Análises detectaram dioxinas na tilápia de cativeiro comercial. São toxinas ambientais persistentes que se acumulam no tecido humano e atuam como fortes catalisadores do envelhecimento celular, além de serem potencializadores de mutações cancerígenas. Ok, então recapitulando essa demolição de mitos até aqui. Predadores de vida longa trazem atrofia cerebral por causa do mercúrio. E peixes criados em fábricas aquáticas superlotadas trazem inflamação sistêmica por conta da dieta de milho e antibióticos. Resumo perfeito. Isso levanta uma questão gigantesca. Se a regra é fugir dos grandes peixes selvagens e rejeitar os peixes baratos de viveiro, onde as pessoas deveriam buscar os blocos de construção que o cérebro e o corpo tanto precisam? Porque parece que a regra de ouro é quanto menor o peixe ou mais isolado for o seu ambiente de criação, mais seguro ele é para o cérebro. Exatamente. As pesquisas apontam que a resposta está nas águas mais puras e no extremo oposto da cadeia alimentar. E aqui entra o Salvelino ártico, ou Arctic Char, que encabeça os dados de neuroproteção. O que faz dele tão especial? Olha, o salvelino ártico é uma descoberta biológica formidável. Pense nele como uma versão purificada do salmão. O grande diferencial reside na forma como a aquicultura de alto nível é feita hoje para essa espécie. O verdadeiro salvelino ártico é cultivado em sistemas fechados de recirculação em terra firme, usando águas subterrâneas puras e geladas em lugares como o Canadá e a Islândia. Ah, então ele não tem um contato com o oceano aberto. Exato. Como ele não é criado no oceano aberto ou naquelas lagoas de dejetos, a exposição a mercúrio e a microplásticos é virtualmente zero. E a resposta clínica do corpo a esse peixe é muito rápida, né? Os dados publicados no Journal of Nutritional Science relataram que adultos acima de 65 anos que substituíram suas fontes comuns de proteína por salvelino ártico 2 vezes por semana durante 12 semanas, viram os marcadores sanguíneos de inflamação despencarem em 22%. 22% em 3 meses. Isso significou pacientes relatando uma facilidade muito maior de se levantar das cadeiras e dobrar os joelhos, apenas trocando o que comiam no jantar. Esse estudo ilustra perfeitamente a diferença entre consumir calorias vazias e uma nutrição de impacto real. E se buscarmos esse impacto ainda menor e mais selvagem, a gente chega às sardinhas. Ah, sardinhas? Historicamente, elas carregam um estigma meio injusto de comida de sobrevivência, né? Mas quando analisamos a densidade bioquímica delas para frear o envelhecimento, as sardinhas superam quase qualquer suplemento moderno de farmácia. O que é fascinante aqui é como a biologia do peixe funciona em prol do corpo humano. Elas são descritas no material como pequenos bombeiros celulares, sabe? Porque elas são minúsculas, vivem muito pouco tempo e se alimentam quase exclusivamente de plâncton puro. Isso garante a ausência de mercúrio e entrega uma carga gigantesca de EPA e DHA. Mas o que realmente me impressionou foi o pacote estrutural das sardinhas. As espinhas, certo? Exato. Comer a sardinha com aquelas espinhas molinhas entrega 40% da necessidade diária de vitamina D em uma única refeição, além de cálcio e fósforo prontos para absorção. E a sinergia desses elementos nas sardinhas é a definição do que a gente chama de matriz alimentar perfeita. À medida que envelhecemos, os ossos tendem a perder densidade. É um processo que leva à osteoporose e a quedas muito perigosas. E uma queda nessa idade pode mudar tudo. Sim, mas o cálcio e o fósforo dessas espinhas da sardinha funcionam como o cimento estrutural. A proteína de altíssima qualidade é o tijolo. E a vitamina D, que atua quase como um hormônio no corpo, é o mestre de obras. É ela que permite que o intestino absorva esse cálcio e ordene que ele seja fixado no esqueleto, em vez de calcificar as artérias. Enquanto isso ocorre, o fluxo massivo de ômega 3 entra limpando os vasos sanguíneos. É uma intervenção médica completa dentro de uma simples lata. Incrível! Fica muito claro que a bússola para navegar na peixaria é baseada em 3 fatores fundamentais: tamanho pequeno, vida curta ou criação em água fria e filtrada em sistemas isolados. Mas a gente precisa reconhecer a realidade do paladar, né? Sim, o gosto é um fator limitante. Muita gente simplesmente não suporta o gosto forte, quase metálico da sardinha.
E encontrar o salvin ártico fresco não é uma tarefa fácil se você mora fora de centros maiores. Então, para manter essa proteção sem forçar a barra no sabor, a literatura médica destaca alguns heróis esquecidos de carne branca. Sim, e a truta arco-íris brilha intensamente nessas análises. A truta arco-íris cultivada em águas doces dos Estados Unidos ou naqueles sistemas regulamentados fechados resolve de vez o problema do mercúrio e entrega um sabor extremamente suave. Não assusta os paladares mais sensíveis. E nutricionalmente falando, ela também é uma potência. Sim, ela forma o que a literatura chama de escudo triplo antioxidante. Uma porção entrega cerca de 1.000 miligramas de ômega 3. Mas o que faz a truta ser única para o envelhecimento é o altíssimo teor de selênio orgânico, potássio e vitamina E. E essa tríade atua diretamente no combate ao estresse oxidativo. Certo, o potássio ajudando a regular a pressão arterial, que o mercúrio, como vimos, tende a bagunçar, o selênio protegendo a tireoide e a vitamina E protegendo as membranas das células dos danos externos. E a textura dessa carne também importa muito. Com certeza. Porque o sistema digestivo, na terceira idade, não produz mais aquela mesma quantidade de ácido estomacal, né? Digerir peixes pesados ou muito fibrosos pode causar azia, desconforto. E a truta é incrivelmente gentil no estômago. E seguindo essa mesma linha de digestão fácil, a gente chega a um peixe que é a chave para o ganho de músculos, o bacalhau do Pacífico selvagem. O foco no bacalhau do Pacífico selvagem não é nem tanto sobre o ômega 3, mas sobre a arquitetura muscular. Ele é uma verdadeira usina de proteína magra. Uma porção normal oferece quase 40 gramas de proteína de absorção rápida, acompanhada de menos de 2 gramas de gordura. Essa matemática se torna a arma principal contra a sarcopenia. Que é aquela perda muscular que afeta muita gente, né? Sim, a sarcopenia é o declínio progressivo da massa e da força muscular que atinge implacavelmente quase 50% da população acima dos 80 anos. E o mecanismo por trás disso é a resistência anabólica. Como funciona isso? Basicamente, o músculo idoso precisa de um sinal químico de proteína muito maior do que um músculo jovem para ativar a síntese e se reconstruir. Aquela tilápia lotada de toxinas por um filé de bacalhau do Pacífico deixa de ser apenas uma questão de sabor ou de evitar a inflamação. Entregar 40 gramas de proteína pura e biodisponível numa única refeição é a diferença literal entre conseguir ou não carregar as próprias compras do supermercado no futuro, certo? Sem dúvida alguma. A nutrição preventiva é a guardiã da independência física. A sarcopenia não apenas enfraquece, sabe? Ela tira a autonomia, leva a quedas severas e a uma recuperação hospitalar brutal. É um efeito dominó. Exato. E além de entregar o bloco de construção muscular, o bacalhau do Pacífico fornece mais de 100% da cota diária de selênio e altos níveis de vitamina B12, que pessoas mais velhas frequentemente têm muita dificuldade em absorver. E a B12 é o combustível que mantém os nervos isolados e as transmissões de memória velozes, né? Fundamental para a cognição. E para fechar esse arsenal biológico maravilhoso, precisamos falar do campeão subestimado das peixarias, a polaca do Alasca selvagem, também muito conhecida como pollock. A tragédia da polaca é que as pessoas geralmente consomem esse peixe destruído pela indústria alimentícia, sabe? É verdade. Todo processado, cheio de aditivos químicos, em formato de palitos de peixe fritos, ou na forma daquela imitação colorida de caranguejo, o famoso cani. Mas os dados sobre o peixe em si, em sua forma íntegra e selvagem, são absurdos de bons. A biologia da polaca do Alasca é desenhada pela natureza para segurança. Eles são pequenos, habitam águas profundas, gélidas e extremamente limpas lá do Mar de Bering e do Golfo do Alasca. Como eles têm um ciclo de vida muito curto, o fator da bioacumulação é simplesmente nulo. Ou seja, não dá tempo de acumular nada. Nenhuma toxina. A janela de tempo cronológico que esse peixe vive não permite que ele armazene poluentes. Os exames toxicológicos atestam níveis de mercúrio tão incrivelmente baixos que órgãos como a FDA dão à polaca o raríssimo selo de melhor escolha. O que significa que o consumo está liberado várias vezes por semana sem risco de envenenamento lento.
É proteína limpa e marinha no seu estado mais seguro possível. Bom, depois de atravessar essa montanha de dados toxicológicos e neurológicos, a nossa rota para a próxima ida ao mercado fica cristalina. A verdadeira proteção contra o tempo exige limpar as rotinas alimentares. Significa abandonar completamente gigantes predadores como o peixe-espada, limitar drasticamente o atum em lata, rejeitar os perigos ocultos nas profundezas com o Chile fish, e cortar de vez o laço com os ambientes lotados de antibióticos e milho da tilápia de cativeiro. Exato, uma limpeza necessária. E, ao mesmo tempo, devemos abastecer o sistema com as maravilhas curativas do salvelino ártico e das sardinhas, com a truta arco-íris super limpa, a proteína estabilizadora do bacalhau do Pacífico e a polaca do Alasca. É isso. A mensagem central de toda essa literatura médica vai muito além de montar um prato mais colorido ou balanceado. As decisões feitas no balcão de peixes determinam o ambiente celular no qual o corpo vai operar pelos próximos 20 ou 30 anos. Remover toxinas como mercúrio e compostos inflamatórios como aquele excesso de ômega 6 das fazendas não é um mero detalhe estético da dieta, é um protocolo estrito de manutenção neurológica e articular. É dar aos rins, ao fígado, ao coração e ao cérebro o alívio imediato necessário para que a pessoa viva a casa dos 70, 80 e 90 anos com nitidez e liberdade física, sem ser sabotada por inimigos invisíveis criados pela cadeia alimentar moderna. Perfeito. E tudo isso aponta para um paradigma fascinante que subverte o que a indústria do bem-estar tenta nos vender o tempo todo, né? Porque nós costumamos medir a nossa idade apenas na quantidade de velas em cima do bolo. No tempo cronológico puro. Sim, pelos anos de vida. Mas esses dados toxicológicos sugerem que a nossa verdadeira idade biológica, se as nossas juntas doem ou se o nosso raciocínio é veloz, na verdade é medida pela toxicidade que permitimos entrar no corpo ou pela pureza que demandamos na alimentação. Talvez o maior e mais profundo segredo da longevidade não esteja em adicionar pílulas, suplementos em pó caríssimos ou tecnologias complexas à nossa rotina matinal. Talvez a chave de ouro seja simplesmente o que temos a coragem e agora a informação de subtrair definitivamente do nosso prato.